Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais análise psicológica de Luan Pérez no Fluminense. Quer saber mais? Então entre no meu divã e venha comigo. Bom, vamos falar sobre Léo Pérez no Fluminense. É interessante esse jogador, poderia ser até um grande zagueiro. Realmente a gente viu uma escalada de nível. Eu fiquei observando a carreira do Léo Pérez e é muito interessante o que ele traz consigo, né? Olha só, eu quero demonstrar primeiro a carreira dele e como que foi. Ele chegou da Portuguesa B, realmente teve mais destaque justamente no Fluminense, que acabou justamente não querendo o jogador. Ele tinha a oportunidade de comprar, mas não acabou não comprando, mas jogou muito bem até no Fluminense. Acabou em 2018 ele voltando, devolvendo de empréstimo, e aí o Teano vendeu para o clube do Bruges, até por um certo valor bastante razoável. E aí realmente você vê a evolução, né? O Bruges emprestou para o Santos, depois o Santos devolveu, aí ele reemprestou, aí ele vendeu para o Santos não tinha como continuar ali sem vender o jogador, acabou vendendo para o Marcelo, e o Marcelo vendeu para o Fenerbahçe agora há pouco. É interessante que realmente a carreira do Luan Pérez ele mudou relativamente por conta do Fluminense. Meio que o Luan Pérez ele tem que ter um agradecimento sim ao Fluminense, muito por conta disso tudo que foi gerado. Mas é interessante, né? E claro, essa daqui foi a primeira situação, né? O Fluminense tenta repatriar Luan Pérez, quem fala isso é o Lombrito, e o Marcelo Neves, que também foi citado sobre isso. Normalmente é sempre o Marcelo Neves que comenta sobre isso. Ele tem 28 anos de idade e contrata até 2025. E é recém-contratado, cara. É reforço, cara. Reforço assim não é fácil de contratar, meu Deus do céu. A torcida até gosta do nome, avalia muito bem o nome de Luan Pérez. Jogou até bem no Fluminense. Está cada vez jogando melhor do que nunca. E é por isso que a torcida gosta. Viria para suprir o Manuel, porque o Manuel está machucado. E já jogou no Fluminense em 2018. Isso é muito importante, porque ele já conhece o clube. Ele já conhece a instituição, já conhece... E já conhece até o Diniz. Já deve ter conhecido o Diniz, porque se ele jogou muito tempo no Santos, ele já deve conhecer um pouquinho do Diniz. Então fica mais interessante ainda compreender como que esse jogador é. E claro, se viria para realmente suprir a ausência do Manuel, é porque realmente eles não têm ótimos jogadores, mas dá até para falar que poderia eventualmente disputar uma posição com o David Braz ou até mesmo o Vitor Mendes, mas isso daí seria uma outra hipótese que a gente nunca vai ter. O importante é entender que ele só ele só seria contratado, eu já estou dando spoiler sobre o que aconteceu, muito por conta dessa lesão de Manuel. A questão é, sem a lesão de Manuel, o Fluminense buscaria algum jogador para realmente compor justamente até titularidade na zaga do Fluminense? Isso é muito interessante a gente comentar, né? Antes de a gente continuar, faz tudo que está escrito aqui na tela, por favor. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Vê todos os dias 10, 12, 20 horas, redes sociais na descrição desse vídeo, pix na tela e só bora. Bom, e aí realmente o Fenerbahçe ele recua, ele fala que rechaça o empréstimo de Luan Pérez ao Fluminense, acabou de ser contratado. Quer dizer que você contrata para emprestar o jogador? Não faz sentido. O Luan Pérez, se ele fosse vir pro Fluminense, era para vir aqui, ó, no lugar do Bruges. Era quando o Bruges vendeu pro Santos, era pra gente ter comprado do Santos.
Já que a gente não fez isso, não tem mais o porquê. A variação pra mim é porque foi tentado esse nome. Não faz sentido nenhum. Ótimo zagueiro, poderia até pegar titularidade, isso é muito interessante de falar. Cara, eu falo sempre o seguinte: você tá vendo como que as mudanças e a melhora tá acontecendo muito por conta da saída de jogadores que já estavam lá há um tempo? Cara, chega uma hora que a gente tem que parar de pensar naqueles que estão realmente jogando muita bola e começar a pensar em pegar os jogadores que jogam muito mais bolas do que ele. Isso aconteceu todo o processo, por exemplo, do Flamengo. Isso aconteceu com todo o processo do Palmeiras. Então, se a gente quiser algo maior, a gente tem que parar de pensar que apenas o Fluminense tem que ter ali. O Fluminense tem que ter ali um time só. Ah, tem que ter Manuel no time titular, tem que ter Nino no time titular. Não. Eu acho que a gente sempre tem que tentar melhorar o time. Fazer com que as eventuais peças que já eram ótimas se transformem em ótimas na reserva. E é assim que se faz um time campeão e forte. E o Luan Pérez poderia ser esse tipo de jogador. Tiraria o Manuel realmente de jogo e faria colocado Luan Pérez e Nino. A gestão quer o jogador. A gestão do Fluminense quer o Luan Pérez no Fluminense. Não é à toa que foi um dos primeiros que foi ele. E é notável, né, que sempre quando a gente fala sobre jogadores, é sempre a gestão que contrata. É muito importante a gente ter o cuidado e o carinho com nossos jogadores, mas eu acho que já é exagero. Quantas vezes está vendo os jogadores do Fluminense eventualmente indo para o Fluminense? Vamos com calma. Isso não é um papel bom para uma gestão. A gestão tem que sempre procurar o melhor possível, da melhor maneira que possa. É assim que funciona uma boa gestão. E as métricas ajudam um pouco sobre isso. Realmente, né, as métricas de contratação é que agora não se pensa somente em querer contratar o jogador só porque ele está acabando o contrato e também pela própria idade dele. Então, realmente é muito consoante do que o Fluminense quer com o que o Luan Pérez faz. Então, achei interessante sobre isso. E a outra coisa é, porém, o Fenerbahçe já negou qualquer eventual de empréstimo ou contratação, mesmo na fase de sondagem. Isso quer dizer, já tinha justamente uma situação de que não vou fazer isso. Mas o bom e velho espera para ver o que acontece, sempre acontece. O Fenerbahçe até fez contraproposta por Luan Pérez e o Fluminense recusou. E qual que foi a contraproposta? A contraproposta foi uma absurda. Foi por conta de uma troca de Nino em troca de Luan Pérez. Na minha concepção, olha só como que está escalonando um nível de absurdo. Quem deu essa notícia foi a Elise Buzi Arax. Acho que é o nome dela é essa. Elise Buzi Arax. Acho que é isso. Que falou que o Fluminense Fluminense fez uma oferta recente ao Fenerbahçe por Luan Pérez. Após o amarelo azul escuro. É porque você não fala somente. Então se você fala. E já que tem três ali, então, após o tricolor turco querer Nino na troca, o time brasileiro virou sua oferta de aluguel com opção de compra, mas após esse movimento a transferência acabou sendo negativa. Oferta de aluguel deve ser oferta por empréstimo, oferta por troca. É porque realmente o Fenerbahçe ele precisa desse jogador e tirar esse jogador para não ter nenhum outro seria muito ruim. E aí ele quer um jogador realmente que esteja parecido do nível dele, do que eles acham, e eles viram em Nino esse tipo de situação.
E bom, é disso que é feito sempre o futebol. Nem tudo é perfeito. Às vezes a gente vai ter sempre recusas. E essas recusas sempre tem que fortalecer o time do Fluminense. Por fim, a gente observa muito, né, que depois do Fluminense começou a carreira subir dele e começou a aumentar de preço. Desde o preço simples que o Fluminense teve até o simples que o Fenerbahçe está pagando. Olha só quanto subiu. De empréstimo, de quantia paga. É muito importante. E bom, eu acho que o jogador ele não tem tanto vínculo com a torcida, então para mim isso daí deixa até mais tranquilo a situação da recusa dele ao Fluminense. Não a recusa dele, né, mas a recusa do time dele. E espero que o Fluminense possa contratar algum outro que realmente tome a vaga do Manuel. Que para mim, Manuel, mesmo sendo jogador e um zagueiro artilheiro, é um jogador ainda limitado. E por uma Libertadores, limitado não é bom. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o que está escrito aqui. Se inscreva no canal, faça o que você, redes sociais na descrição. Vídeos dos dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.